Saudações cidadãs, tudo bem? Hoje teremos um novo quadro, o Movimento Cidadão Comum Cenários, ou simplesmente Cidadão Comum Cenários. Vamos trabalhar duas variáveis em 4 situações. Venha cá. A primeira variável que nós vamos trabalhar é a variável da economia. Em 2 situações, a recessão econômica ou em recuperação econômica. Lembrando que quando a gente fala de economia, temos vários subcategorias, como o emprego, a inflação. No caso aqui, trabalharemos o emprego, o dólar e a bolsa. A segunda variável, logicamente, está na ordem do dia, é a Operação Lava Jato. Seja a Operação Lava Jato com novidades e a Lava Jato sem novidades. No primeiro quadrante, ou primeiro cenário, nós temos a recessão econômica com a Operação Lava Jato tendo novidades praticamente todos os dias. Se vocês olharem, esse é o nosso quadro atual. Nós estamos numa recessão econômica em que a economia está embicada para baixo, os índices de desemprego cada vez subindo, lembrando que desse índice de desemprego são praticamente 10 a 11% de desemprego, 20% a 25% são só de jovens. Esse movimento do dólar e da bolsa, eles são quase que conjuntos, né? O dólar sobe, a bolsa cai, ou a bolsa sobe e o dólar cai, a depender do humor. Lembrando que hoje a questão econômica é o Estado Nacional visto sobre a ótica do mercado, e não o contrário mais. A ideia de um mercado local sendo visto pelo Estado Nacional. A lógica hoje na globalização não. É o Estado Nacional sendo praticamente uma dessas variáveis no âmbito do mercado global. De modo que hoje é o mercado que dita praticamente as questões locais. Então nesse cenário 1, o que nós podemos dizer? A recessão econômica, ela vai na verdade ter um efeito direto com a Operação Lava Jato. Não, assim, vamos acabar com a Operação Lava Jato. Não, não é nada disso. Lembrando que a Operação Lava Jato está na 24ª fase. Ela tem propensão de ir até a 31ª fase. Então vejam só, nós temos aí 30 a 60 dias ainda para ter a Lava Jato com novidades. O problema é que a economia ela não ajuda, como eu disse para você, se o mercado é global, nós temos problemas. Por exemplo, as nossas commodities. As nossas commodities, que são as chamadas mercadorias não marcadas, é o que a gente vende aos montes, como soja, milho, petróleo e por aí vai, elas estão em baixa no mercado. Petróleo nem tanto que a gente, na verdade, a gente importa, né? Elas estão em baixa. Em sendo assim, as nossas divisas não vão entrar, apesar do real estar, na verdade, desvalorizado em relação ao dólar. Mas as divisas não entrando, nós vamos ter problema de caixa, de entrada e de saída. E a Operação Lava Jato ela é como se fosse essa variável que vai simplesmente minando algumas leituras. Por quê? Nós temos que lembrar que a economia, para ela funcionar bem, ela tem que estar com a questão política resolvida. Por isso que a Lava Jato ela é a grande, digamos, é o grande coringa hoje da política. O que você vê daqui a 1 hora, você vê o cenário hoje, dentro de 1 ou 2 horas, o cenário muda por completo por causa de um dado que saiu da chamada República de Curitiba. Então, esse cenário atual é o mais periclitante. Nós temos então de 30 a 60 dias para ter ainda, temos algumas novidades. Tranquilo? Beleza. Feito o cenário 1, vamos para o cenário 2. Agora é a Lava Jato com novidades nesses 30 a 60 dias e uma recuperação econômica. Ainda é remota uma recuperação econômica, porque seja no âmbito do mercado internacional, seja no âmbito do mercado interno, os dados ainda são complicados. Nós temos algumas métricas de organismos que vão dizer que a economia do Brasil, que fechou em queda no ano passado, 2015, em 2016 ela vai fechar com um déficit de quase 4%, que é o pior cenário possível. Ou seja, o produto interno bruto deixou de crescer em 4%. Ao invés de estar 4% positivo, é 4% negativo. De novo, por causa um dos viés é o viés político. Ninguém investe em instabilidade, a não ser, né, alguns negócios bem arriscados como o mercado financeiro, mas o mercado produtivo como todo, nenhum empresário, ele investe se não tiver pavimentado, principalmente a questão jurídica, né, a segurança jurídica e principalmente as questões ligadas à macroeconomia. Ele quer segurança, até para ele ter retorno. Se não tem
mínimo, o instinto animal dele fica logo aceso e ele não investe. Então, a Lava Jato com recuperação econômica, que é o nosso cenário 2, ele ainda está aí para o segundo semestre de 2017, longe, por aí. Final do primeiro, segundo semestre de 2017. Então, um cenário ainda bem longínquo. Eu estou dizendo se tiver com novidades. Até porque a gente não tem uma métrica para falar qual que vai ser a tocada da Lava Jato. Lembrando que o STF, o Supremo Tribunal Federal, e o STJ, que são os nossos tribunais superiores, até agora eles têm mantido fiéis à questão da Lava Jato. Por quê? Na primeira instância você tem o juiz Moro com distribuição suspensa, ele está específico para julgar a Operação Lava Jato. 3, 4, no máximo 6 meses, as sentenças são confirmadas pelo TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre, e geralmente tem confirmado a sentença dele. O Supremo Tribunal Federal, há cerca de 15 a 20 dias, decidiu que, uma vez condenado na segunda instância, o sujeito já vai para a cadeia. Isso tem incentivado as delações premiadas. Nós tivemos o primeiro político em delação premiada, que é o Delcídio do Amaral, que causou um arromo em Brasília. E essa semana nós tivemos o Pedro Correia, que é o segundo, e a gente ainda não sabe tanto o teor delas. Então, na verdade, essa instabilidade política, ela causa o revés da questão econômica. Então, essa recuperação econômica, ela só vai se dar quando nós tivermos uma estabilização no âmbito da política. E a vertente de desestabilização da política tem sido a Operação Lava Jato. Então, fechado o cenário 2, no cenário 3, é a Operação Lava Jato sem novidades e em recuperação econômica. Esse seria, dos 4 cenários, o cenário mais favorável. Imagina, você em recuperação econômica e a operação sem Lava Jato sem novidades. Para ser sem novidades, primeiro teria que acabar essas fases e as delações premiadas ter se exaurido. Lembrando que a delação premiada, ela por si só, ela não leva à condenação. A delação premiada é um termo de responsabilidade que assina entre o indiciado ou até mesmo entre o já processado e o Ministério Público para fins de redução de penas. Então, e detalhe, cada nova delação premiada tem que ter novidade, senão não vale. Então, quando é que vai ter isso? Quando acabar essa parte de investigação e instrução. Então, se ela está aí para 31 fases, de novo, é 30 a 60 dias para ela parar de ter novidades. E a recuperação econômica? Ela vai primeiro aguardar não só o cenário interno, como disse, mas também o internacional. E no cenário internacional, o problema das commodities ainda preocupa muito. Lembrando que a nossa indústria nacional, ela praticamente foi dilapidada. Então, esse cenário 3 aqui, a Lava Jato sem novidades, é depois de 60 dias. E recuperação econômica, como eu disse para vocês, meados de 2017. Ainda é um cenário bem longínquo. O último cenário é recessão econômica, que é a atual, e a Lava Jato sem novidades, que está um pouco longe. Então, como é que vão unificar esses dois? Bom, tem 2 formas da Lava Jato ficar sem novidade. Como eu disse para vocês, é acabar a 31ª fase. E a outra é alguma posição do Supremo Tribunal Federal ou mesmo do STJ com alguma situação ligada ao juiz Sérgio Moro. Então, a gente está no encruzilhado. Depois dos telefonemas, as escutas telefônicas ligadas ao ex-presidente Lula, a posição do STF e do STJ eu não sei se vai mudar. A posição deles tem sido de reforço à Operação Lava Jato. Como, por exemplo, a questão da condenação de segunda instância já ir direto para recolhimento à prisão. Então, o tempo inteiro você pode ver que até agora, fora alguma outra coisa, no geral, as atitudes do juiz Sérgio Moro têm sido respaldadas pelo Supremo Tribunal Federal. E diante dessas escutas, na qual o quase-ministro, enfim, o Luiz Inácio Lula da Silva achincalha, e nós tivemos na sexta-feira, dia 17, o decano da corte
impondo, dizendo que aquilo era um ato autoritário e tudo mais, eu tenho que a tendência da corte é manter, sim, a situação digamos, da situação jurisdicional do juiz Sérgio Moro e, eventualmente, tiver alguma responsabilidade administrativa e tudo mais, ser apurado em separado. Mas a questão institucional ligada à Operação Lava Jato, ela não vai sofrer grande revés, até porque existe uma grande mobilização popular, seja dos dois lados, né? Seja dos amarelos, seja dos vermelhos, né? Mas uma coisa é, preponderantemente, você tem um sentimento nacional de que essa Operação Lava Jato ela tem tocado na carne das oligarquias. Vocês podem ver que a questão não é a presidência da República, mas são as oligarquias que sempre andaram nesse país. Elas estão sendo sangradas pela Operação Lava Jato. Então, eu tenho para mim que essa mobilização, ela tem sim colocado as instituições para funcionar, ainda que sejam as instituições de controle, né? Eu ainda pago para ver as instituições políticas e econômicas que desenvolvem o país realmente também funcionarem. Mas, enfim, pelo menos as de controle estão funcionando. Então, esse cenário 4, para a gente fechar, da recessão econômica com o atual quadro e Operação Lava Jato sem novidades, digamos que seria uma interrupção do Supremo Tribunal Federal se for antes desses 30, 60 dias. Como não é o caso, né, eu entendo que esse aqui também não se aplica. Resumo da ópera. Nós estamos praticamente no cenário 1, que é da recessão econômica com a Operação Lava Jato, tendo novidade praticamente todos os dias. E daqui a 30, 60 dias nós vamos ver o desenrolar dessas fases, se não houver nenhuma quebra institucional do que se tem feito de 2014 até agora. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no nosso próximo Cidadão Comum Cenários, buscando a inclusão política, jurídica e econômica do cidadão comum, em especial os jovens, as mulheres e os menos escolarizados. Um grande abraço, saudações cidadãs.